Com a entrevista sobre esse transtorno de ansiedade que eu acabei de falar para vocês. O nosso convidado de hoje é o professor Claudiomir Sellner, que tem aí 15 anos de experiência nessa área aí de psicologia, de parapsicologia, né, professor? Especialização em neuropsicologia, e ele é integrante também de um grupo de apoio a dependentes químicos. Muito boa tarde, professor. Boa tarde. Transtorno de ansiedade, né? Eu tenho certeza que quando eu falei as características ali, o pessoal de casa deve ter falado, pera, eu acho que eu tenho isso, irritabilidade, insônia. E eu quero começar com uma frase de Augusto Cury, médico, psiquiatra, muito conhecido, escritor, e ele diz o seguinte, que nós estamos adoecendo coletivamente. O que ele quis dizer com isso, professor? De verdade, eu não li essa frase do Augusto Cury, mas eu posso me arriscar. Hoje, segundo a Organização Mundial de Saúde, 260 milhões de pessoas em volta do mundo sofrem do problema de transtorno de ansiedade. Isso representa cerca de 3,6% da população. O Brasil está no absoluto ranking, na absoluta liderança de transtorno de ansiedade. Nós somos cerca de 18 milhões de pessoas com transtorno de ansiedade. Isso representa cerca de 9,5% da população brasileira. Quer dizer, é uma doença sistêmica, de fato, né? Onde um acaba interferindo no outro. As pessoas elas têm a sensação de que não vão dar conta das suas demandas, né? Situações de problemas políticos, problemas sociais de uma forma geral, problemas econômicos, familiares, isso acaba contribuindo para o problema de transtorno de ansiedade, que eu depois quero caracterizar como sendo diferente da ansiedade convencional. Tá? O transtorno de ansiedade é outra coisa da própria ansiedade em si. Tá? Porque a ansiedade em si, professor, ela é uma coisa natural, todo ser humano passa por isso, a gente pode dizer até que em alguns momentos da vida ela é necessária. Agora o transtorno é quando já começa a ser uma patologia, uma doença, né? Exatamente. Nós poderíamos caracterizar o transtorno de ansiedade como uma combinação, aliás, a ansiedade como a combinação de duas coisas. Primeiro, a preocupação. A preocupação é uma coisa boa. Você se antecipa aos problemas preparando-se, organizando-se, planejando. Então a preocupação é uma coisa boa. Ela não gera nenhum tipo de condição fisiológica ruim. Outra coisa é o medo. O medo é aquela sensação de que alguma coisa ruim pode acontecer, ou então, e normalmente é o medo de alguma coisa que é iminente, alguma coisa que pode acontecer de fato, né? Eu tenho medo que ali na rua tem um ladrão. Eu tenho medo de ser atropelado pelo ônibus. Quer dizer, o medo protege. A preocupação é uma coisa, de certa forma, boa, e o medo, de certa forma, também é bom, porque ele protege a gente. É uma segurança, é uma segurança. A combinação da preocupação com o medo é a ansiedade. É o medo de alguma coisa que não é presente, não é iminente. É o medo de alguma coisa que muitas vezes você não conhece, não sabe o que é. É o medo daquela coisa que está lá adiante. Eu tenho que fazer a apresentação de um trabalho na escola. Já começa a sofrer por antecipação. Isso também, num primeiro momento, não é a patologia em si, né? Eu estava ansioso para vir aqui hoje à tarde. Como é que vai ser? Como é que não vai ser? O medo é um medo por antecipação de alguma coisa, de uma situação que eu não conheço. Claro. O transtorno de ansiedade não é a ocorrência ocasional da ansiedade, mas é a recorrência. É aquela condição em que você não consegue mais parar, bloquear o processo de ansiedade. Essa ansiedade, ela gera desconfortos fisiológicos, né? Sudorese, taquicardia, a pessoa não consegue mais se concentrar e, no final das contas, começa a afetar o próprio encéfalo, de tal forma que ela não consegue mais contar com a sua própria memória, ela começa a ter apagões de memória. E daí ela torna-se, de fato, incompetente. É mais ou menos como falei para você, que é como se o medo criasse aquilo que nos dá medo. Se eu tenho medo de um ladrão atrás da moita, e o meu medo criasse o ladrão atrás da moita. Quando nós tratamos de transtorno de ansiedade, é isso que ocorre. Eu tenho medo de não conseguir passar na prova. Pois isso se realiza, eu não consigo passar na prova. De tanto que você idealiza aquilo, você pensa naquilo. Ao invés de me concentrar nos estudos, me concentro no meu medo. E aquilo começa a afetar o meu encéfalo, começa a afetar certas estruturas, sobretudo o hipocampo, que é a principal estrutura de criação de memórias, e eu começo a ter apagões. No final, eu não lembro, no dia da prova, eu não lembro, em que pese tenha estudado, eu não lembro absolutamente nada. Olha isso, gente. Tomo pau na prova. E toma pau na prova por conta disso, né? O pessoal de casa está participando, vamos dar uma olhadinha no WhatsApp, a mensagem que chegou aqui? Vamos colocar aqui na nossa tela do Ver Mais. Tem 3, né? Uma delas, a Maila. Eu sou muito ansiosa, eu chego até a não dormir de noite por causa disso. A Maria, eu tenho esses transtornos, principalmente no meu sono, eu não consigo dormir. Os meus pensamentos levam ao pânico com um aperto no peito. Olha só a Maria.
Tem mais a Fabrícia. Eu sou muito ansiosa. Se eu estiver esperando alguma notícia, eu preciso gastar e comprar alguma coisa. Assim eu esqueço por um momento. É claro que eu acabo me arrependendo da compra. A Fabrícia, então, ela está até descontando, né, na questão das compras, na questão financeira ali, né, professor? Quer dizer, de certa forma, a pessoa ela tenta compensar esse medo por algum dispositivo, né? Normalmente compulsivo, né, que durante aquele processo de compulsão ameniza, só que depois traz problemas adicionais, porque além de muitas vezes não precisar daquilo que comprou, daquela comida extra que colocou para dentro do corpo, ainda vai ter o problema em si não desapareceu. Não desapareceu, ainda continuou com o problema ali. A Maria, que citou também da dor no peito que ela sente, isso também é uma característica, um sinal do transtorno de ansiedade, né? Sem dúvida nenhuma. Como eu falei antes, o que é ativado no organismo é aquele sistema de resposta contra alguma coisa que nos traz medo, né? É natural que se eu vejo um leão, eu estou na floresta, vejo um leão, é natural que eu tenha que ter uma reação de luta ou fuga. No meu caso, fuga. Então eu vou fugir. Para que eu consiga fugir, o meu organismo vai disparar processos químicos e físicos, de tal forma que os meus músculos estejam preparados para fugir, né? Agora, se você não tem um leão de verdade, mas tem um leão imaginário, você está o tempo todo tenso, a musculatura está o tempo todo tensa. Você está com medo do leão sem ele nem existir. Sem ele existir, exatamente. Quer dizer, você está o tempo todo tremendo de medo, está o tempo todo tenso, a musculatura está preparada para a reação contra uma realidade imaginária. Imaginária. Agora, professor, o que causa isso? Quais seriam as causas dessa ansiedade? Está tudo na nossa cabeça? O que faz a gente pensar dessa maneira? Bom, sem dúvida nenhuma, é a percepção da realidade que leva à ansiedade. Não é a realidade em si. Porque tem pessoas que, diante da mesma realidade, não ficam estressadas, não ficam ansiosas, né? Então, de fato, é o jeito que a pessoa percebe a realidade. É uma questão de percepção da realidade. Sim, existem situações reais. O leão pode ser real. O ônibus pode me atropelar, ele é real. Então, eu tenho que pular fora, né? Então, aquela reação de pular, isso é natural e é bom. Mas quando eu começo a perceber onde não tem problema, o problema, e aquilo é recorrente, eu não consigo me livrar daquilo, aí eu já começa a se caracterizar o chamado transtorno. Segundo o DSM-5, mas isso não é, depende muito da cultura, depende muito da singularidade que está sendo analisada, mas segundo o DSM-5, o Manual de Diagnóstico de Transtornos Mentais americano, cerca de 6 meses nessa condição já começa a caracterizar o chamado transtorno de ansiedade. Gente, então, quem estiver passando por isso, aí é bom procurar um especialista, né, professor? Sim, um psicólogo, um terapeuta. Um terapeuta, até um psiquiatra, dependendo do caso, né? Mais mensagens chegando, vamos dar uma olhadinha aqui na nossa tela do Ver Mais, dá pra gente colocar? A minha linda mandou. A minha irmã tem e é muito agressiva, porque a irritabilidade também é uma das características, né, professor? Como lidar com ela? Sai fora. Sai que ela tá perigosa. Você tem uma coisa que você não precisa fazer com uma pessoa irritada, é dizer, não se irrita, porque daí a pessoa fica mais irritada. Aí ela irrita mais ainda, exatamente, né, professor? Agora, se não tem como fazer, daí fazer o quê? Evita, né, evitar. A pessoa, se ela quiser, ela pode buscar tratamento e tem. O que a pessoa que está na condição de ansiedade pode fazer? Ela pode respirar fundo, segurar a respiração por uns 5 segundos, aquele tempo que ela aguenta, e soltar o ar bem devagar. Isso já é um exercício que ela pode fazer de manhã, pode fazer ao meio-dia, sempre que ela tiver oportunidade de fazer o exercício de relaxamento. E é uma forma de ativar o chamado sistema parasimpático, né? O sistema simpático, que não é tão simpático assim, é aquele que ativa o sistema de defesa, o sistema de reação. O sistema parasimpático é aquele que é ativado naturalmente antes do sono, aquele sistema que é ativado quando a gente entra no estado de relaxamento. Nós podemos ativar o sistema de relaxamento, por um lado, sobrecarregando a mente com conteúdos que não sejam ansiogênicos, pensar numa coisa boa numa viagem que vai fazer, desde que essa viagem não seja um estresse, né? Por exemplo, estou pensando na viagem, já estou estressado com isso. Não é na viagem é trabalho, hein, gente? Isso, é lazer. Exatamente. Quer dizer, pensa numa viagem boa, tem uma memória boa, você tem uma lembrança, o dia que o filho nasceu, né? Se aquilo foi muito feliz, pensa naquilo, né? Pensar no momento bom da vida. No momento bom. Isso vai acabar ocupando o espaço daquele conteúdo ansiogênico, né? E depois respiração, toma ar fundo, segura e solta devagar pela boca, né? Pelo menos solta o ar 4 vezes mais devagar do que inspirou, né? Faça esse exercício umas 5, 10 vezes, sempre que tiver oportunidade, vai começar a ter um alívio. Que legal, vou fazer também. Isso faz. E busca também o auxílio profissional, se a coisa está muito aguda, né? Ótimo. Tem mais gente participando, vamos colocar aqui na nossa tela, para o professor dar uma olhadinha. A Sueli Vieira. Eu sofro com esse problema desde 2015. Eu faço tratamento, inclusive, com medicamentos. Eu tenho como tratar para não usá-los mais?
daí o caminho, ela já foi ao psiquiatra, que é o caminho bom. O próximo caminho é procurar um psicólogo ou uma psicóloga. Ou um terapeuta livre, né? É o meu caso, sou um terapeuta livre, alguém fez parapsicologia. A parapsicologia, que é uma área que eu conheço, ela trabalha muito com a questão do relaxamento. Na verdade, é a base da parapsicologia, do processo terapêutico da parapsicologia, é o relaxamento. Então, procura um profissional da área da terapia que não seja medicamentosa, sem deixar de ir ao médico. Entendi. Tá, então uma outra alternativa para você que perguntou aqui pra gente, viu? Os terapeutas livres, né, professor? Isso. Professor, além disso que você falou da respiração e tal, que outras dicas a gente pode dar para tentar lidar com isso ou até prevenir esse estado de ansiedade? Olha, evitar aquelas situações gatilho é uma coisa boa. Por exemplo, se eu sei que eu vou me estressar com familiares assistindo televisão, evita. Só vai estressar de fato, né? Não consegue assistir novela porque não tem paciência para assistir até, porque aquele episódio não vai resolver a situação, para de olhar a novela. Cada vez que olha o gibi, cada vez que olha aqueles programas que são que trazem mais notícia ruim, se aquilo te deixa estressado, se te deixa ansioso, evita. Evita, assiste Ver Mais, que só fala de coisa boa. Né, professor? Exatamente. Entendi. Só algumas então dicas, procurar que é evitação. fazer o que você gosta, né? Procurar momentos de lazer, acho que se desligar um pouquinho também, às vezes, de rede social, de computador, e pensar um pouquinho mais, com mais tranquilidade na vida, que acho que a ansiedade vai dar uma boa diminuída ali, né? Exatamente. E rede social é um problema, porque você às vezes quer controlar o outro. Se tem um caminho ruim para você ganhar ansiedade, quer dizer, um caminho bom para ganhar ansiedade, é a tentativa de controlar o outro. Entendi. Né? Quer dizer, o namorado, quem é que está curtindo o meu namorado? Quem é que está curtindo a minha namorada? Isso é muito ruim. Isso é uma base muito boa para você ganhar aquela ansiedade bonita, que depois vai acabar no meu consultório pagando R$150 a consulta. Pra você, então tá bom, né, professor? Não é bom, de verdade não é. Tá bom. Não, mas é isso aí, gente. Esse negócio é assim, a gente tem que cuidar da gente mesmo, né, professor? Exatamente. Às vezes, muitas vezes quer ficar controlando a vida do outro, principalmente em relacionamentos, como você acabou de falar, né? A namorada, ele vai dar uma olhadinha na mensagem, ver, né, dar uma olhadinha, aquela fuçada no celular que muita gente faz. Isso realmente só traz prejuízo pra gente mesma, né? Exatamente. Professor, muito obrigada pela sua entrevista, nada, viu? Foi muito bom o oportunidade. nosso bate-papo aqui. Espero você para um próximo assunto aqui no Ver Mais. Ok. Obrigada.